Bom, vamos voltar, né? Deixa eu colocar do lado de cá. Toda vez que eu tenho que começar, a câmera sempre se posiciona do lado esquerdo, né? Mas a minha boizinha disse que, do ponto de vista cognitivo-pedagógico, tem que ser do lado direito, né? Ela sabe o que diz. Então, vamos botar do lado direito, tá bom? Figuras semelhantes por homotetia. Por que eu estou trazendo homotetia? A gente já deve ter conversado em sala alguma coisa a respeito, né? Figuras semelhantes por homotetia tem tudo a ver com semelhança de triângulos, certo? Então, quando é que eu tenho duas figuras homotéticas? Quando eu digo homotéticas, eu estou querendo dizer que elas são semelhantes, certo? Só que a semelhança dela é feita por homotetia. A base é exatamente semelhança de triângulos. Então, quando é que eu tenho duas figuras, né? O que é uma homotetia? É uma transformação que você multiplica por uma constante, né? Aquela constante K, a gente multiplica por a constante a distância entre um ponto qualquer e um ponto da figura, né? E aí gera uma nova figura. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um triângulo ABC, certo? E isso aqui é o vetor que gerou esse ponto B, tá certo? Aí esse vetor tem um módulo, né, que seria o comprimento dele. Então, quando eu faço, por exemplo, a razão k, que é 2, quando eu multiplico por 2 esse vetor, então ele aumenta esse comprimento. Então, esse vetor passou a ser esse vetor grande 10, 4. E aí, quando eu faço isso com todas essas distâncias, eu gero uma figura maior, que é semelhante à figura menor. Olha, por que você está falando que tem tudo a ver com semelhança de triângulos? Porque esse triângulo OAB é semelhante ao triângulo OA'B'. O triângulo OBC é semelhante ao triângulo OB'C'. O triângulo OAC é semelhante ao triângulo OA'C'. Por que são semelhantes? Porque esses lados, AC é paralelo à linha C', AB é paralelo à linha B', BC é paralelo a B', C'. Então, a gente diz que o triângulo A'B', ele é semelhante ao triângulo ABC. Como eles foram gerados pela homotetia em relação ao ponto O, porque para ser homotética tem que partir da distância de um determinado ponto. Então, se eu pego essa distância do primeiro triângulo ABC, se eu dobro a distância, eu vou encontrar um outro polígono que tem comprimento de lados que é o dobro do comprimento da primeira figura. Então, esse triângulo A'B', os comprimentos dos lados valem o dobro dos comprimentos de A, B, C. Se eu tivesse multiplicado essa distância OB, né? Quando eu digo essa distância OB, me refiro a todas elas. OB, OC, OA. Se eu multiplicasse essas distâncias por 3, então, o novo triângulo, A'B', ele teria o comprimento dos lados que valeria o quê? O triplo do comprimento dos lados da figura original. Esse princípio de homotetia, né, é o mesmo princípio das ampliações e reduções que são usadas nas copiadoras, né, que hoje poucas pessoas utilizam, já tem impressoras em casa, né? Então, por quê? Porque quando você vai tirar uma cópia, você pega o papel e coloca no cantinho, tem até uma marcação no cantinho da bandeja da impressora, da copiadora. Você coloca ali aquele ponto que você está colocando o seu papel, a sua cópia, né? O documento original. Então, quando você coloca lá naquele ponto, certo? Então, esse vai ser o ponto homotético. Seria esse ponto O que a gente está vendo aí na tela. Então, esse ponto O ele vai fazer com que toda a ampliação ela siga exatamente, né, a direção desse ponto, como a gente está vendo aqui na figura. Né? Então, as copiadoras se baseiam dessa forma. E tudo se resume a quê? A semelhança de triângulos. A mesma coisa acontece com a nossa pupila, né, com a imagem
e a imagem que é projetada na retina, que acontece de maneira inversa. Se você observar, eu tenho triângulos semelhantes aqui. Então eu tenho esse triângulo, vou chamar de ABC, que aqui seria lá no cristalino, é onde eu tenho aí o ponto C, e o triângulo CDF, ou CDE. Então o triângulo ABC ele é semelhante a CDE. Por quê? Porque esse lado AB, ele vai ser paralelo a esse lado DE. E você tem esses ângulos opostos pelo vértice aqui, ó. São congruentes. Esse ângulo é congruente a esse porque é alterno interno. A mesma coisa acontece com esse ângulo aqui, alterno interno. Então, a imagem que se forma na nossa retina, uma imagem invertida, aí já entra do ponto de vista físico, né? Essa imagem que se forma na nossa retina é uma imagem semelhante ao objeto. Tá? Muito bem. A mesma coisa acontece na máquina fotográfica. Né? Aqui tem uma máquina fotográfica sofisticada, né? Apesar que hoje todo mundo usa muito smartphone, mas as máquinas fotográficas, não é? Qualquer que seja a máquina fotográfica, até aquela mais rudimentar que é feita de um furo numa caixa de papelão, né? Que a gente chama de câmara escura, também guarda esse mesmo princípio. Né? Então você tem o objeto, que aqui está sendo representado por uma pessoa. Você tem um ponto homotético ali, que seria lá na lente, que no nosso olho seria exatamente o cristalino. Né? Na câmera você tem o diafragma, que também é conhecido como obturador, né? Que vai abrir e vai fechar. E a projeção no filme da imagem. Então você tem aqui também dois triângulos semelhantes. Tá? Então, tudo está interligado, matematicamente falando. Tudo está interligado. Bora ver aqui algumas questões, né? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Veja, a questão 1 diz assim: a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. Então eu posso escrever dessa maneira. Você tem aqui a rampa do hospital. Como ele fala de altura, obviamente é perpendicular. Essa é a rampa do hospital. Uma pessoa andou, a rampa do hospital do ponto mais alto, ele diz que vale 2,2 metros. E ele diz que uma pessoa se deslocou de uma forma, né, que ela percebeu que caminhou 3,2 metros e chegou a uma altura de 0,8 metros. 0,8 metros. Tudo em metros aqui. Quanto ela tem que andar para chegar no ponto mais alto da rampa? Chega lá no final da rampa. Né? Então, x, que é essa distância. É óbvio que eu poderia chamar tudinho de x. Encontrar tudinho, que é x, poderia chamar assim, e subtrair 3,2. Posso também. Então, 3,2 mais x. E por que eu tenho um triângulo semelhante? Porque esse lado, 0,8, ele é paralelo a esse lado, 2,2. Por que ele é paralelo? Porque ele está formando um ângulo de 90 graus com a base. Então eu sei que esse triângulo pequeno ele é semelhante ao triângulo grande. E aí eu posso montar minha proporção. 3,2 está para 3,2 mais x. Wellington, por que 3,2 mais x? Como é que você sabe que é mais x? A razão é feita entre esses lados. Porque 3,2 está oposto a 90 graus. E no triângulo maior, quem é oposto a 90 graus? 3,2 mais x. São os lados homólogos. E, obviamente, 0,8 ele é homólogo a 2,2. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar. 0,8 eu vou dividir por 0,8, que vai ser igual a 1.
E esse lado, 3,2, eu vou dividir por 0,8, que vai ser igual a 4. Então, 1 vezes 3,2 mais x é igual a 4 vezes 2,2, que vai dar 8,8. Então, x vai ser igual a 8,8 menos 3,2. 8,8 menos 3,2 é igual a 5,6 metros. É o que ele precisa percorrer para chegar no topo da rampa do hospital. A alternativa correta aí é a letra D de dado. Tranquilo? Relativamente simples, né? Muito bem. Você pode dar uma pausa no vídeo, tentar fazer a questão e depois voltar para ver a resolução, né? Você também pode fazer isso, tá bom? A questão de número 2, eu tenho assim: o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 e 4. Né? Então, 6 o maiorzinho e 4. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e DB. E a haste é representada pelo segmento EF. Todos são perpendiculares ao solo. Né? Então, todos são perpendiculares ao solo. Bem, se todos são perpendiculares ao solo, significa dizer que todos esses segmentos, o AC, o EF e o DB, eles são paralelos entre si, porque eles são perpendiculares ao segmento AB. Beleza? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que esse triângulo AEF, ele tem esse lado paralelo a esse lado. O triângulo AEF tem um lado EF, que eu vou chamar de X aqui, porque é o que a gente vai procurar, né? Ele tem esse lado paralelo, vou botar um X maior aqui, né? Fica feio. EF paralelo a esse lado. Então, esse triângulo pequeno, ele é semelhante ao triângulo grande. E eu vou montar assim, ó. O lado X está para 6, assim como o lado AF está para o lado AB. O lado AB. Certo? Então eu fiz a semelhança, né? A semelhança que eu fiz aqui foi entre o triângulo AE e F, que é semelhante ao triângulo ADB. Ué, então eu poderia ter feito o contrário, eu poderia ter feito EFB e CAB? Pode também. Também pode. Né? O que a gente percebe também? Que como esse lado é paralelo a esse triângulo ACE, ele é semelhante ao triângulo EDB. Ó. É parecido com aquela situação que a gente viu da máquina fotográfica, né? Eles são semelhantes. Por quê? Porque esse lado é paralelo a esse, eu tenho esse ângulo oposto pelo vértice, e tenho esses ângulos iguais, porque são alternos internos. E, obviamente, o terceiro ângulo também. Né? Vou chamar aqui de 3 linhas, e aqui também 3 linhas. Tá? E aqui eu vou chamar de 2 linhas, só para diferenciar um do outro. Então, eu tenho esse triângulo semelhante a esse. Wellington, e essa linha pontilhada vermelha que você colocou? São as alturas dos triângulos. São as alturas. Então, eu vou pegar essa altura aqui, que eu vou chamar de AF, ó, AF, está para essa altura aqui, ó. Cadê a altura? FB, está para FB, assim como essa altura, esse comprimento 4, está para 6.
Poderia simplificar? Poderia, não tem problema. Veja, lembra do que a gente fez na aula passada, falando sobre razão de segmento, que a gente trocou de lugar aqui para usar a propriedade da proporção? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. FB, né, no lugar sobre 6. E vou usar aqui a soma dos termos. AF mais FB sobre 4 mais 6. 4. Opa, perdão. Borracha. Aqui. 4 mais 6. De caneta, caneta. 4 mais 6 é a mesma coisa que AF sobre 4 e FB sobre 6. Eu estou usando a propriedade da proporção que a gente viu na semana passada. Na verdade, vocês já devem ter visto em outros momentos também, né? Quem é AF mais FB? AF mais FB é AB. É isso aqui tudinho, ó. AB. Então, isso aqui é a mesma coisa que AB sobre 10. É a mesma coisa que AB sobre 10. E aí, como eu quero descobrir o meu x aqui, ó, eu tenho que pegar AF e AB. Como eu quero descobrir o meu x aqui, eu tenho que pegar o AF e o AB. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse e esse. Então, AF sobre 4 é igual a AB sobre 10. Isso é a mesma coisa que AF sobre AB, que é igual a 4 sobre 10. Quem é AF sobre AB? AF sobre AB é x sobre 6. Então, isso aqui é x sobre 6. Igual a 4 sobre 10. Então, quem vai ser x? X vai ser x... Até chegar a minha canetinha vai ter que ser assim. Vai ser 24 sobre 10. X é igual a 2,4 metros. No caso aí, a alternativa é a letra C. Olha, eu já vi algumas pessoas dizer assim, ô Eliton, o X vai ser o produto dos postes dividido pela soma. O produto dividido pela soma. É verdade. Mas só é nessa situação. Então não é uma regra geral. Né? E se eu dissesse para você, é o produto dividido pela soma, por quê? E aí eu tenho uma explicação geral por quê. Né? É o produto dividido pela soma. Mas isso só é regra para essa situação, né? Para esse modelo matemático. Não é uma regra geral. Então não se prendam a regras gerais, certo? A alternativa é a letra C. Vamos lá para a próxima questão. Vamos fazer as questões extras, tá? A questão extra de número 1 diz assim: com base em conhecimentos de geometria plana, assinale o que for correto. Eu sugiro você dar uma pausa, vai fazer e depois volta para ver o vídeo. Ó, afirmativa 1. Afirmativa 1 diz o seguinte: quaisquer dois triângulos que possuem a mesma área são congruentes. Não, isso é falso. Dois triângulos que têm a mesma área são congruentes? Não, eles podem ter a mesma área e serem até diferentes um do outro. Um triângulo equilátero pode ter a mesma área de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo pode ter a mesma área de um triângulo escaleno. Então, não significa dizer que o fato de terem a mesma área, eles serão figuras congruentes. Isso é falso.
Quando eles têm a mesma área, eles são figuras equivalentes. Então, o primeiro está falso, né? Vou botar falso aqui. Aí o segundo diz: quaisquer dois triângulos congruentes possuem a mesma área. Aí é verdadeiro. Porque se eu tenho dois triângulos congruentes, eles terão o mesmo comprimento de lados. Se eles têm o mesmo comprimento de lado, eles têm a mesma área, certo? Então, não vou ficar botando aqui não, vou botar ali do lado, tá? E justificar aqui, quando for o caso. O item 4. Quaisquer dois triângulos semelhantes são congruentes. Falso. Porque se todo triângulo semelhante for congruente, significa dizer que não existe semelhança. Simples. Olha, Wellington, a congruência é um caso de semelhança. A congruência é uma semelhança, quando a razão é 1. Os lados valem de 1 para 1. A razão é 1. Mas o fato de eu ter triângulos semelhantes, eles necessariamente precisam ser congruentes? Não. Aí é falso. Então, o item... vou circular só os verdadeiros, tá? O 2, certo? O 4 é falso. 8. Quaisquer dois triângulos congruentes são semelhantes? Olha aí, eita, desculpa. Foi o que eu falei agora há pouco. Ó. Se eles são congruentes, então eles são semelhantes. Qual é a razão? 1. Mas a recíproca não é verdadeira. Né? Então o item 8 ele é verdadeiro. Dois triângulos congruentes são semelhantes? Sim, verdadeiro. Então vou circular aqui, tá? O item 16. Se os triângulos ABC e DEF são tais que o comprimento de AB é igual ao comprimento de DE, o comprimento de BC é igual ao comprimento de EF, o comprimento interno e o ângulo interno ABC é congruente ao ângulo interno DEF, então os segmentos AC e DF possuem o mesmo comprimento. Vamos fazer aqui um desenho? Ó, vou pegar aqui um triângulo A, B, C, e vou pegar aqui um triângulo D, E, quase que saíram congruentes, né? ADF. Tá? Aí ele diz assim, ó, são tais que o comprimento de AB, tracinho, AB, comprimento de AB é igual ao comprimento de DE. O comprimento de BC, 2 tracinhos, é igual ao comprimento de EF, 2 tracinhos. O ângulo interno ABC, esse ângulo aqui, ó, ABC, é congruente a DEF, DEF. Então, AC é igual a DF perfeitamente. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de um caso de congruência de triângulos. L, A, L. LAO. Lado, ângulo, lado. Ângulo entre os lados. Então, se esses dois lados são congruentes e o ângulo no meio também, então significa dizer que o lado AC vai ser congruente ao lado DF. Então, o item 16 é verdadeiro. Deixa eu botar aqui porque vai descarregar. Então, o item C, o item 16, ele é verdadeiro. Como ele quer a soma, né? Como ele quer a soma, então, quais foram os verdadeiros? 2 mais 8 mais 16, que é igual a 26. É o somatório 26. Tranquilo? Beleza. Questão 2. Em um terreno, na forma de um triângulo retângulo, com catetos de medidas 20 e 30 metros, deseja-se construir uma casa retangular de dimensões x e y, como indicado na figura adiante.
Então você tem um terreno de 30 por 20 e a casa X de comprimento Y e X. Não é que ele vai chegar exatamente aqui do lado. Ele quer que você exprima Y em função de X. Então, como é uma casa retangular, esse ângulo é de 90 graus. Então veja, você tem um triângulo grande e tem um lado paralelo a um dos lados. Então esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Então quem é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui vai ser 30 menos x. Então eu posso montar minha semelhança aqui, né? Letra A. Eu posso montar minha semelhança aqui, ó. 30, vou começar pelo y, tá bom? Vou começar pelo y, que aí vai ficar mais fácil para a gente isolar. Y, que é a base do menor, está para a base do maior, 20. A altura do menor, 30 menos x, está para a altura do maior, 30. Esse zero, né, divide por 10. Então eu fico com y sobre 2 igual 30 dividido por 3, 10 menos x sobre 3. Wellington, eu poderia ter deixado sobre 3 não? Pode também, não tem problema não. Na verdade, você vai ter várias formas de expressar essa função. Então, y vai ser 20 menos 2x sobre 3. Essa foi a letra A. Aí a letra B. A letra B, ele diz assim, para que valores de x e de y a área ocupada pela casa será máxima? Quando você escuta esse nome máximo, isso lembra a função do segundo grau. A área da casa vai ser a base vezes a altura, já que é um retângulo. Então significa dizer que essa área vai ser igual a x vezes 20 menos 2x sobre 3. E aí quando você fizer a distributividade aí, você vai ficar com 20x menos 2x ao quadrado sobre 3. Isso é uma função de segundo grau, onde A, 20x aqui, onde A vale menos 2 terços, B vale 20 e C vale 0. Ora, então aqui, para cada valor de x, eu tenho um y. Como eu quero o valor máximo, né? Então o valor máximo aqui, a área máxima, vai ser o y do vértice, né? É o y do vértice. Só que eu não vou calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Eu vou calcular o x do vértice. Porque o x do vértice me dá o valor do y, quando eu substituir o x. Aí o x do vértice é mais fácil, menos b sobre 2a. E esse x vai ser exatamente a largura máxima da casa. Então esse x do vértice vai ser igual a menos b, menos, aí quem é b? b é 20, sobre 2 vezes a, quem é a? Menos 2 terços. Que é um 2. Que é um 2, tá? Então, esse menos... Deixa eu apagar aqui, porque... Esse menos com menos... Né? Menos com menos vai dar mais aí, né? Então, eu vou ficar com essa fração positiva aí, não é verdade? Até porque eu não poderia ter área negativa, né? Comprimento negativo. Então, aqui 2 terços. Então, eu fico com 20 dividido por 4 terços. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ficar com 20, que multiplica 3 quartos, que é igual a 15. Então, a largura, né, x é igual a 15 metros. Como eu quero y, você já tem a função que representa y. 20 menos 2 terços de x, que é 15. Então, y
Aqui é um 15. E y vai ser igual a 10. Então aí eu tenho, não é, as dimensões. E se ele pedir a área máxima, já que é um retângulo, vai ser 15 vezes 10, que não foi o caso, né? Ele não pediu a área máxima, pediu só os valores, que seria 150 metros quadrados. Beleza? Bora para o próximo. Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura a seguir. Os suportes nas extremidades A e C medem respectivamente 4 metros e 6 metros de altura. Qual é a altura do suporte B? Olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar aqui e passar uma reta paralela, né, a AC. Como ele falou que aqui são suportes retos, então aqui é 90 graus. Então, se eu passo esse segmento, né, se eu passo esse segmento paralelo, então, obviamente, que ele vai ser perpendicular, né, a essas hastes verticais. Então, como eu fiz uma reprodução aqui de uma reta paralela, significa dizer que aqui também é 4. E, obviamente, aqui em cima vale 2. Se eu descobrir o valor desse x, basta somar com 4 que eu acho o comprimento da haste em B. E por que, né, fica fácil de achar? Porque eu tenho esse triângulo e esse segmento que é paralelo a esse lado. Então, o triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grande. E aí eu faço que a altura do triângulo pequeno, x, está para a altura do triângulo grande, que vale 2. Assim como a base do triângulo menor, que é 12, está para a base do triângulo maior, que é quanto? Que é 12 mais 8, 20. Então aqui eu simplifico por 2, que vai dar 1, e aqui vai dar 10. Então x vai ser 1,2 metros. Como eu quero a haste B, né? A haste do suporte B vai ser 4 mais 1,2. 1,2, que vai dar 5,2 metros. Alternativa, letra D de dado. Beleza? Quarta e última questão. Uma circunferência de raio 3 está inscrita num triângulo isósceles ABC, no qual AB é igual a AC. A altura relativa ao lado BC mede 8. O comprimento de BC é de quanto? Eu vou tentar desenhar aqui de maneira perfeita um triângulo isósceles. Ok. E aqui vou colocar a base BC. E lá em cima A. Ele é isósceles porque ele diz que esse lado é igual a esse, né? AB igual a AC. E tem uma circunferência inscrita. Quando ele é inscrito, ele tangencia, ele toca os lados, né, em um ponto, certo? Imagina que aqui está tangenciando. Aí ele falou que a altura referente ao lado BC, ele falou que essa altura... Esse saiu reto mesmo, né? A altura aqui vale 8. Vou botar aqui do lado para não ficar com tanto rabiscos. 8. E o raio vale 3. Então esse pedacinho aqui vale 3. Ó. Vocês viram no período das férias, nos capítulos anteriores, que quando o raio toca o ponto de tangência, ele é perpendicular. Então, obviamente, se ele é perpendicular, ele está tocando o ponto de tangência, certo? Aqui é 3 e aqui é 5, que é o que falta para 8. Então, quando eu pegar aqui ó, o ponto de tangência e passar o raio no ponto de tangência,
vai ser perpendicular. Será perpendicular. 3. E aí eu tenho um triângulo retângulo. Ó. 3, hipotenusa 5, então significa dizer que esse lado vale 4. E aqui eu tenho esse ângulo que eu vou marcar uma linha, duas linhas. Aí esse triângulo pequeno, ó, desculpa. Esse triângulo pequeno tem um ângulo, uma linha e 90. O triângulo grande também tem uma linha e 90. Então, obviamente que esse ângulo aqui tem que ser igual ao outro. Duas linhas. Então, de forma que esse triângulo pequenininho, ele é semelhante ao triângulo grande. Eu vou chamar aqui de O, aqui de D e aqui de F. Ou seja, o triângulo AOD, ele é semelhante ao triângulo AFC. Que é um F. C. Ok? E aí, eu quero descobrir, né? A pergunta dele é quem é BC? Como um triângulo é isósceles, a altura também é mediatriz de um triângulo isósceles. Então, divide o lado do meio. Significa dizer que BC é o dobro de X. Então, eu descobri X, eu resolvo o problema. E aí eu faço a semelhança. Ó. X do triângulo grande está oposto a uma linha. No pequeno, quem está oposto a uma linha? 3. Então, X está para 3. No triângulo grande, 8 está oposto, 8 está oposto a duas linhas. No triângulo pequeno, quem é oposto a duas linhas? 4. Então, X vai ser igual a 6. Mas eu não quero X, eu quero BC, né? Quero BC. BC é 2 vezes X. 2 vezes 6, que é igual a 12. Alternativa aí, letra C. Beleza? Muito bem, pessoal. A gente chegou ao final, né, dessa aula. Então, vocês têm exercícios do livro 3, página 378 a 379. Se vocês tiverem dúvidas de exercício, me mandem uma mensagem, entendeu? Professor, questão tal, tal, que aí eu posso, não é, na próxima aula, fazer uma aula só de resolução de exercícios, tá bom? E aí a gente pode entrar o capítulo anterior com esse capítulo aqui, mas fica ao critério de vocês. Né? Mas vocês também podem resolver e mandar as dúvidas, porque aí a gente acelera o assunto, tá bom? Foi um prazer imenso e até a próxima. Bye, bye.